encontro de ideias e confronto de opiniões. De segunda a sábado, Cláudio Humberto, Thaís Freitas, Sônia Blota e Pedro Campos colocam na roda os assuntos que precisam ser discutidos. Entrevistas, economia, política. Jornal Gente, na Bandeirantes. Das 8 às 10 da manhã. Trânsito. Lembrando o ouvinte ligado na Rádio Bandeirantes, logo mais rodízio de veículos valendo para carros com placa final 5 e 6. Estes não poderão circular no centro expandido da cidade das 5 da tarde até as 8 horas da noite. Também de olho no transporte sobre trilhos até esse momento. Todas as linhas do metrô, da CPTM, da Via Mobilidade, linhas de ônibus também com operação normal. Aproveite a oferta do dia no Ovo Hortifruti. Ovo branco jumbo, embalagem de 10 unidades por apenas R$ 9,99 cada. Passe na loja Oba mais próxima ou compre pelo aplicativo. Você ouve. Bandeirantes Acontece. 4h59, faltando um minuto aqui para encerrar o Bandeirantes Acontece desta quarta-feira, Zaidan. Não há mais muito tempo para a gente bater papo sobre outros assuntos. Tínhamos aqui uma lista. Pela lista que a gente separou aqui de temas, a gente ficaria até amanhã batendo papo aqui no Bandeirantes Acontece e seria um grande prazer. Até porque voltaríamos em outros assuntos também do nosso noticiário e seria maravilhoso. Mas, por enquanto, a gente tem que abrir espaço pessoal do Resenha Bandeirantes, que está chegando por aqui para falar um pouco mais, principalmente sobre Argentina e Brasil e a tragédia do Brasil ontem lá em Buenos Aires. Amanhã a gente volta às 3 da tarde. Combinado, Zaidan? A você e o Manuel, mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço. Sempre uma honra, Povec. Até amanhã. Até. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17 horas e 1 minuto, está marcando o digital eletrônico. Relógio atômico da Bandeirantes, hora precisa pra você. Hoje até 7h30, muita informação, esporte e debate em FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aliás, hoje tem presente para você no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Atenção, um par de ingressos do Parque Aquático Wet n Wild, mais um boné com o logotipo da Rádio Bandeirantes. Para participar é entrar agora no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá nos comentários, na parte lá onde tem comentários, tem um formulário, basta preencher o formulário e você já estará participando do sorteio. O sorteio será dentro deste programa.
Repito, um par de ingressos para o Ethne Wild e mais um boné com o logotipo da Rádio Bandeirantes. Entre no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, preencha o formulário e você já estará participando. Participe e boa sorte para você. Fala, galera, deste dia 26 de março de 2025. Lucas Adel tá de saída para o Volta Redonda. Você acha que o zagueiro poderia ser útil no elenco de Maurício Souza para a disputa da Série C? 97102-1493. 97102-1493. Ponte já contratou um goleiro, Matheus Kaiser, um zagueiro, Danley Santos, um meia, Diego Tavares, e 2 atacantes, Gustavo 25 e Ricardo Oliveira. Qual o conceito das contratações da Macaca até o momento? Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Você ainda acha que falta reforços? Ou faltam reforços para outras posições? Opine. 97102-1493. 97102-1493 é o WhatsApp para você participar com mensagens de texto curto, mensagens de áudio curto também. Muito obrigado pela sua participação. Vamos às pautas do Guarani para o programa de hoje. Guarani anunciam contratações de Pablo Baianinho e Ryuta Takahashi. Jogadores já estavam integrados ao elenco alviverde e foram confirmados oficialmente pelo Bugre na noite de ontem. Guarani avança em negociação por JP Galvão. Lateral direito que pertence ao Botafogo estava emprestado à Inter de Limeira durante o Paulistão e está próximo de ser anunciado como novo reforço do Bugre. Lucas Adel é o novo reforço do Volta Redonda para a disputa da Série B. Zagueiro que estava emprestado ao Azures do Paraná, rescindiu o vínculo com o Bugre e assinou em definitivo com o clube carioca. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Com 3 reforços, Bugre avança em negociação por lateral direito. Pautas da Ponte Preta para o programa de hoje. Diogo Silva diz que a equipe não pode oscilar na primeira fase da Série C para conseguir se classificar. Léo Cupertino, preparador físico da Ponte Preta, explica a diferença entre a preparação física para o Paulistão e Série C. Ponte desiste da contratação de Kevin do Paysandu. Transferência do lateral esquerdo para Macaca após os estaduais estava alinhada, mas acordo foi desfeito em comum acordo após lesão no joelho direito. Visando dar ritmo de jogo ao elenco, Ponte agenda jogo-treino contra a Inter de Limeira. A atividade será realizada no próximo sábado pela manhã, no estádio Moisés Lucarelli. Novo reforço da Ponte, Ricardo Oliveira, tem documentação regularizada no BID da CBF. 5º reforço da Macaca. Atacante de 22 anos, fica à disposição de Alberto Valentim para a estreia da Série C. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Elvis e Gé devem estar disponíveis para o início da Série C. Pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta
1. Goleada da Argentina aumenta a lista de vexame das seleções brasileiras no ciclo do presidente Edinaldo Rodrigues. Nos últimos anos, o Brasil teve pior campanha da história nas eliminatórias. Não disputou Olimpíadas no masculino, fracassou nos mundiais de base e foi eliminado na primeira fase da Copa Feminina. Pauta 2. CBF retoma contato com Ancelotti para assumir a seleção. Técnico do Real Madrid é o favorito do presidente Edinaldo Rodrigues para comandar o Brasil no lugar de Dorival Júnior, que terá o futuro definido em reunião na próxima sexta-feira. No entanto, o técnico italiano só assumiria o comando do Brasil após a realização do Mundial de Clubes, em que o time espanhol vai disputar entre junho e julho nos Estados Unidos. Pauta 3. Internacional tira time de campo após jogador denunciar ofensa racista em torneio sub-18 na Itália. Lateral Cauã Barbosa, de 17 anos, relatou ter sido ofendido por brasileiro naturalizado italiano do Torino em jogo pela Viareggio Cup, competição que está sendo disputada na Itália. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Está no ar, Esporte em Debate. Mesa de áudio, Pedro Piscinato. Ele que manda o som para o FM 85,7 e também para todas as plataformas digitais. Lucas Pessoa, o homem por trás do Switcher, o equipamento que corta a imagem e coloca lá no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E a coordenação é de Gil Kleber. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Emerson Canadá Veículos, comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e garantidos, sempre trabalhando para a sua satisfação, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Comprove, faça uma visita e conheça a variedade no estoque. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo 19-3278-4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta.
Batista. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo Prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 mega até 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 17 horas e 14 minutos em Campinas. Esporte em Debate. Hoje até 19 horas e 30 minutos. Muita informação, esporte e debate para você e também presentes. Se você quer concorrer, hoje tem presentes para você que está nos acompanhando, está nos ouvindo. Atenção! Par de ingressos para o Ethan Wild e mais um boné com o logotipo da Rádio Bandeirantes. Como você faz para participar? É muito simples. Entre no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem um formulário. Você vai preencher o formulário. Ele está postado lá no local onde o pessoal deixa comentários. Você vai preencher o formulário e dentro desse programa, em algum momento eu vou fazer o sorteio. Um par de ingressos para o Ethan Wild e mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. E um recadinho, caso você não possa vir retirar os presentes, porque a exigência é que você, o ganhador, venha retirar pessoalmente os presentes aqui na portaria da emissora. São 3 dias úteis, hoje é quarta, você terá amanhã, quinta, sexta e segunda-feira. Das 9 à 1 da tarde, das 2h30 até as 5h30. Mesmo horário para os 3 dias úteis. Se você não pode vir retirar, então, por favor, não participe, porque você pode ganhar e aí você não vem retirar. E o objetivo é entregar os presentes, né? E aí você tira a vez de uma pessoa que tem possibilidade de vir buscar. Se você pode vir buscar, participe. E boa sorte para você. São 17 horas e 16 minutos em Campinas. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. E é o seguinte, é ideal para quem busca uma alimentação saudável, não é? A Aroma das Ervas
especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse para saber mais aromadeservas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Ouvinte no ar, 1718, mensagem de áudio. Batista, boa tarde à bancada. Olha, tô aqui no estádio, 1-0 pro Ituano, mas olha, o 8 e o 11 joga muito. O 8, o 11 e o 18 que entrou, não sei o nome deles, mas joga muito. No segundo tempo, a Ponte tá jogando muito bem, a zaga muito bem. O meio de campo da Ponte estava muito distante no primeiro tempo, tomou um gol rapidão, estava meio perdido, mas no segundo tempo você ajeitou, não levou susto nenhum. Mas assim, o 8 e o 11 é o destaque desse campeonato. Joga muito o 8 e o 11, não sei o nome deles. Mas a zaga perfeita, o meio de campo se acertou, tá perdendo de 1-0, mas tá jogando bem, tá? Tá bem, acertou agora no segundo tempo, tá bem acertadinha, tá? Um abraço para todos aí na bancada. Estou aqui, falta mais 10 minutos para terminar. Vamos que empatamos daqui a pouco. Um abraço, Batista e a bancada. Um abraço, muito obrigado. Quando ele mandou a mensagem, faltavam 10 minutos para terminar o jogo, ele estava com a esperança do empate. Mas o Ituano fez o segundo e ganhou o jogo pelo placar de 2-0. Portanto, a Ponte perdeu na estreia do Campeonato Brasileiro da Série B Sub-20. E ele citou 8 e 11, né, na opinião dele, que foram os destaques. O 8 é o Pedrinho. Pedrinho jogou a Copa São Paulo. E o 11 é o Caio Ganga. João Bezerra, no gol, Léo Lovato, Diego Leão, esse disputou a copinha também, Pablo e Raí, Gustavo Teles, tudo jogador da copinha, Anderson, Pedrinho e Nicolas, Cauã Moreira e Caio Ganga. Estes foram os jogadores que estiveram em campo, né, para começar o jogo. E o Carlos Matozinho está dizendo aqui, boa tarde. O 10 do Sub-20 do Ituano está pronto para jogar no profissional. Olha aí um meia para Ponte Preta. Mas acontece, né, o Matozinho, que o Ituano também vai disputar a Série C. Aliás, Ituano caiu junto com o Guarani e também a Ponte Preta da Série B para a Série C. Vou tentar achar a escalação aqui do Ituano para ver qual é esse número 10 de qualquer maneira. Terminou Ponte 0, Ituano 2, primeiro tempo péssimo da Ponte, diz aqui o Carlos Matozinho. Totalmente atrás. Ituano 1-0, no segundo tempo entrou Miguel, bom de bola, e aí a Ponte melhorou e equilibrou. Foi melhor, mas não conseguiu marcar. Aí no final, o futebol pune. Ituano marcou o segundo nos finalmentes. Os acréscimos, né? Deve ser isso que quis dizer aqui o Matozinho. Então, está contada a história do jogo. Carlos Matozinho, que estava lá no estádio e assistiu a partida. Muito obrigado aí pelas suas informações, tá bom? Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos. Vamos ao Fala Galera de hoje, pelos lados do Guarani.
Lucas Adel está de saída para o Volta Redonda. Você acha que o zagueiro poderia ser útil no elenco de Maurício Souza para a disputa da Série C? Eu não sei qual é o negócio que está sendo feito. Acho que não. Ele fez boas e más partidas. Eu acho que tenho a impressão assim à distância que não vai deixar saudades. Porque o recorte que eu tenho não é do profissional, e sim as partidas que ele esteve em campo. Salvo o erro da minha parte de avaliação, eu não me lembro de nenhuma grande partida do Adel. Pode até ter tido, mas eu não me lembro. A Ponte já contratou Matheus Kaiser, goleiro, zagueiro Danley Santos, meia Diego Tavares e 2 atacantes, Gustavo 25 e Ricardo Oliveira. Qual o conceito das contratações até o momento? Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Regular por enquanto. Irregular para ruim, né? Mas eu não vi os jogadores, eu preciso ver. Você ainda acha que faltam reforços para outras posições? Com toda certeza. Para os 2 times de Campinas. Falta gente aí. O Campeonato Paulista mostrou uma série de deficiências, né? Então, com certeza, além desses reforços da Ponte aí, que se é que dá para chamar de reforço, a Ponte, na minha modesta opinião, deveria contratar mais. Batista. 17h24. E o 10 que falou aqui, o Matozinho, do Ituano, é Nicolas. Time do Ituano: Pedro Mantovani, Lucas Dias, Gabriel William, Matheus Rocha e Abdias, Cauã, Vini, Léo Souza e Nicolas, Matheus Camargo e JP. Esse é o time do Ituano que entrou em campo contra a Ponte e ganhou o jogo, placar de 2-0. Aliás, no X, canal de comunicação do Ituano, tem os gols do jogo. Quem está nos assistindo neste momento, aí no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, e está vendo os gols do jogo. Aí o Ituano marcou, fez 1-0. Abdias fez o cruzamento da esquerda e JP marcou de cabeça, metendo na rede. Este foi o primeiro gol. E o segundo gol, aos 46 do segundo tempo, lançamento do Gui Miranda para o Dudu. Ele dominou, inverteu para Mateuzinho, que tocou para Stefanello. E o Stefanello rolou para Gui Miranda bater no canto do goleiro, metendo, portanto, a bola na rede e fazendo o segundo gol do time do Ituano, placar de 2-0 no estádio Moisés Lucarelli. Você, pelo canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, acompanhou os 2 gols do Ituano, placar de 2-0, Campeonato Brasileiro Sub-20 na Série B. 17h26, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Batista, boa tarde, meu queridão. Boa tarde aí, CH, boa tarde, grande Greger, boa tarde, o nosso querido Tigrão, se estiver por aí, né? O Boris e todos os amigos aí da Band, tudo Band, Batista. Bem rapidinho, né? Quer dizer que o Brasil tá tomando de 3-1, aí o Dorival Júnior vai lá e quer colocar o Hendrick, né? É dose, né? Hendrick e Estevam não precisa nem se preparar para a Copa. Já estão mais que preparados, é só jogar, né? E eu sou bugrino, hein? Não tenho nada a ver com o Palmeiras, hein? E vamos lá, né? Vamos ver se essa seleção se acerta aí, porque é mais uma vergonha para o futebol brasileiro. E, na minha opinião, tinha que se classificar 2 ou 3, né? Qual é o critério, Batista, para se classificar tanta gente aí na Copa do Mundo, né? Vai um monte de repescagem para o Brasil ser classificado. Se fosse outro, não sei, outro país, e já tinha sido eliminado, o certo seria 2 ou 3, né? Dá até o 5º, 6º lugar, né? Aí fica mais fácil, né? Tá bom? Abraço a todos, em São Paulo. Abraço, muito obrigado pela sua participação. Daqui a pouco, nos temas do dia, nós vamos falar da seleção brasileira. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, meus amigos da Band, Batista, CH, Gleger, o Tigrão. Eu gostaria de saber
se o campeão da Série C tem vaga garantida na Copa do Brasil do próximo ano. E também gostaria de saber se vocês podem me falar se alguma TV aberta ou fechada vai transmitir a Série C 2025. Quem fala é o Cacau, de Palmas, Tocantins. Um abraço, fiquem com Deus. Abraço, muito obrigado. Não tem vaga garantida o campeão da Série C na Copa do Brasil. Só o campeão da Série B, que já entra diretamente nas oitavas. Série C, não. Canal fechado que vai transmitir é o Nosso Futebol. É um canal ligado a DAZN. E canal aberto está tudo sendo encaminhado para que seja a Band. Transmissão em TV aberta e também pelo Band Play. Mas o contrato ainda não foi assinado, então ainda não é certeza, mas tudo encaminha para que realmente seja TV aberta a Band. Alô, você que está começando ou está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena, a dica de hoje é para você que quer evitar ter dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. Anotou esse nome? Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, gente, com preço justo. A sua obra merece o melhor. E com Pisocol, você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Então, não perca tempo, meu amigo. Vai comprar material de construção? Peça pelos produtos Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. Pisocol é a sua parceira para uma obra bem feita. É tranquilidade para sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos e qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Bandeirantes. Ouvinte participando, olha aí, Batista. Com o pensamento desses dirigentes, o resultado se confirma na seleção. Quem viu, viu. Quem não viu, não verás jamais. Vinícius do Jardim Esmeraldina. E ele manda aqui uma foto. É um post publicado pelo Guarani nas suas redes sociais. E ele coloca assim: o homem chegou. A foto é do Ryuta Takahashi. Pelo comentário dele, né? Ele não gostou da contratação do meia. Claro, é evidente que chega o japonês. Não é por ser japonês, né? Mas por ser completamente desconhecido. Chega cercado de uma enorme dúvida, com um sinal gigantesco de interrogação. Eu só espero que o Pastana tenha algum conhecimento, que não tenha contratado na orelhada, né? Não tenha contratado sem ter visto pelo menos vídeos do jogador atuando. Porque, apesar de que o vídeo não mostra muita coisa também, né? Normalmente edita lá os melhores momentos. E, claro, até hoje eu não vi nenhum vídeo que o cara colocou lá os piores momentos. Seria o sincerão da vez, né? Sincerão. Coloca os melhores, mas também tá aqui, ó. Tem uma seleção de piores momentos. Não, ninguém faz isso. Só tem os melhores momentos. E aí ninguém sabe absolutamente nada desse japonês que está chegando. Boa tarde, Batista. Acompanhou o jogo do Rio Branco?
Thiago Ribeiro estreou, deu assistência e marcou gol na torcida pelo Leão subir. Augusto, você podia ter mandado aqui, né, para facilitar a vida, o resultado final do jogo. Mas eu pego aqui, ó, Paulista, Série A4. Vamos ver aqui o que é que aconteceu nesse jogo, hein? Para ver qual foi o resultado final dessa partida. Tô vendo aqui. Série A3, Batista. A Série A3, não Série A4, né? Série A3. Vamos ver o que é que aconteceu nesse jogo aqui, já que você não mandou o resultado. Série A3, Rio Branco 3, Desportivo Brasil 1. Partida realizada hoje lá em Porto Feliz. Olha que resultado, hein, CH? E o Monte Azul ganhou da Itapirense por 3-2. 3-2 Itapirense e 3-1 a equipe do Rio Branco. E hoje ainda tem às 19 horas Catanduva e Sertãozinho. Catanduva e Sertãozinho hoje às 7 da noite. Então, tá aí, ótima notícia, hein? Thiago Ribeiro estreando. O cara, quando é bom, ele é bom em qualquer divisão, hein, CH? E até depois do melhor da forma, né? É um cara que sabe jogar muito futebol, adora o Rio Branco, é de Americana. Eu fico muito feliz com essa vitória do Rio Branco, pelo time, pela cidade, que eu gosto tanto, e principalmente por causa do Thiago Ribeiro, que é um profissional reto, profissional decente, vencedor, um cara que eu tenho o maior respeito. E tomara que ele consiga, com a sua experiência, levar o Tigre, o Rio Branco, para a Série A2. E é possível, principalmente depois desse resultado, né, Batista? Isso, Rio Branco, que é de Americana. Americana é a cidade do Roger Williams, nosso narrador, grande narrador, um dos melhores do rádio brasileiro, e do Vladimir Catarino, que é o nosso repórter, um dos melhores do rádio brasileiro. Portanto, aqui da equipe tem 2 de Americana, além do CH, que não é de Americana, mas trabalhou em rádio lá em Americana durante um bom tempo. Boa tarde, Batista e equipe. Estive no Majestoso assistindo o Ponte Ituano. Simples definição. Ituano bem treinado e Ponte mal treinada. Minha opinião. Claudinei do Proença. Abraço para você, Claudinei. Muito obrigado aí pela sua participação. Boa tarde, jovens. Nossa, que coisa. Obrigado pelos jovens. Seu CH, o senhor ainda diz que o Joelinton marca bem? Seu Batista, a zaga da Ponte joga mais que a zaga de várzea do Brasil. Carlos Jardim do Lago, Campinas. Você falou que o Joelinton marca bem em CH? Ô Batista, eu não me lembro, de repente eu falei, porque eu assisto muito o Joelinton no campeonato inglês, né? Agora, o problema não foi o Joelinton na partida, pelo menos é a minha opinião, né? Você não joga contra o time da Argentina, todo mundo conhece o meio campo da Argentina, com só 2 ali, né, de contenção. André e Joelinton que estavam mal, mas esse não foi só o problema individual, não é? Eu vou contar algo que eu falei antes do jogo, sobre o Endrick. Vocês se lembram quando eu falei do Endrick? Aí o treinador para de convocar, só traz para esses jogos aí porque o Neymar machucou, não utiliza o atleta contra a Colômbia, ou utiliza muito pouco, e nessa partida, depois de estar 3-1, ele coloca no segundo tempo o moleque para jogar. Esse é o primeiro equívoco do treinador da seleção. Para jogar contra um time fora de casa, a Argentina, com a moral que eles estão, ele põe só 2 para marcar no meio e 2 laterais que não marcam ninguém. O Brasil não tem padrão, não tem organização, o seu treinador
tem um comando frouxo, essa é a verdade, porque, perceba, tudo bem, a Argentina tem um entrosamento, tem jogadores muito bons, mas os caras dividem todas, os caras não perdem uma dividida, correm pra caramba. Eu não vejo esse comportamento na seleção do Dorival. Aliás, ano passado, e não me venham falar de treinamento, ano passado ele ficou 1 mês com o time, com a seleção, na Copa América, e todo mundo viu o que aconteceu. Então o problema, na minha modesta opinião, evidentemente que os jogadores têm a sua culpa, mas é o comando. A seleção brasileira hoje não tem comando. O comando o Dorival é um grande técnico para time, um cara que eu respeito muito, mas não ornou, não deu certo na seleção. E o que aconteceu ontem é um pouco do retrato do trabalho que vem se arrastando com ele, né? Essa é a verdade. O treinador levar para um jogo contra a Argentina essa estratégia de jogo, ele teve oportunidade com 13, quando estava 2-0, de tirar 3 no primeiro tempo. Vê se ele tem peito de fazer isso. Porque você pode ter combinado, você pode ter treinado, e eu tenho certeza que isso aconteceu. Aí você vai na execução, é um desastre, você tem que mexer no time no primeiro tempo. Agora, ele tem peito para fazer isso em moral? Não tem. Não tem. A própria declaração, quando o Neymar acabou divulgando que não estaria na seleção brasileira, ele lamentando e dizendo o seguinte, abre aspas, foi o Dorival que falou, nós montamos aqui um esquema para jogar pelo Neymar. O Neymar é um jogador imaginário. A gente torce para que ele esteja na Copa, para que ele esteja na seleção, mas a condição física dele não permite. Então como é que pode um comandante ver o que está acontecendo na Argentina? O Scaloni já está preparando há algum tempo a seleção para jogar sem o Messi, porque ele vai parar. Esse é um trabalho correto, como fez lá a Alemanha, né, que fez um trabalho de 12 anos, 3 Copas do Mundo. O Brasil não tem projeto de nada. É tentativa e erro. Aí na sexta-feira vai ter uma reunião lá, né, com o Dorival e o presidente da CBF. Eu espero que até lá ele já tenha, que ele saiba qual é o treinador que ele vai contratar, e o possível, né? Não a história do Ancelotti, e agradeço o Dorival. Simples assim. Simples assim. E para fechar, eu tenho convicção que mesmo com esses jogadores que são muito duvidosos no momento da dividida, do jogo pesado, dá para fazer um trabalho melhor do que foi feito nas mãos do Dorival Júnior. Olha, o Joeliton, ele marca muito bem e joga, inclusive, muito bem no Newcastle. Na temporada, 32 jogos, titular, marcou 4 gols e deu 1 assistência. E ele está lá no time inglês desde 2019. E de vez em quando aparece, inclusive, na seleção da rodada do campeonato inglês. E na seleção esse é o grande problema. Não vai, ele foi péssimo. Ele todos. Não jogou absolutamente nada. A derrota passou por ele também. Então são jogadores de clube. Nos clubes eles arrebentam. Eles vão muito bem, estraçalham, que é o caso do Joeliton. Quando chega na seleção brasileira, a camisa pesa 200 quilos e os caras se arrastam. Não conseguem fazer absolutamente nada. E para piorar essa situação, o Dorival tira a confiança de todo mundo. Cada jogo ele põe um time diferente, ele não dá sequência, não tem espinha dorsal. Eu estava batendo um papo com o Gleger hoje, dessa seleção que começou o jogo, meia dúzia de jogadores, não tem 15 jogos com a camisa da seleção. Muda muito. Então ele tem lá o conceito, e eu não estou discutindo o conceito dele de futebol, da maneira que ele enxerga. Escolhe lá uma base e repita a base. Repita, dê sequência, insista com aquilo. Porque é a convicção dele, já que o time não treina. Agora, o que ele fez com o Endrick ontem, para mim, foi o fim da picada. O Endrick e o Estevão, eles já deveriam estar sendo utilizados na seleção com constância faz muito tempo. Muito tempo. Agora fica insistindo. E tem outra coisa, o Vini Júnior joga pra caramba? Joga.
Rafinha joga? Joga. Sem dúvida não tem discussão. Rodrigo joga? Joga. Na seleção não tá jogando, tira. Tira! É muito difícil, Batista. Tem muito problema para ser resolvido, mas para mim passa primeiro pelo comando, que tem que ser trocado. E o Renato Alves está comentando também sobre seleção brasileira. O Brasil estava bem posicionado e postado até certo momento. Porém, após o hino nacional bagunçou completamente. Grande Renato. Renato Alves tem umas tiradas realmente sensacionais. Hoje eu recebi uma boa também. O cara me mandou, né? Disse o seguinte: desde quando a Hortência posou nua para a revista Playboy que eu não via uma pelada tão horrível. 17h43. Informações da Ponte Preta. Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate. Informações agora da Ponte Preta. Macaca se preparando aí para a Série C do Campeonato Brasileiro, joga na primeira rodada fora de casa contra o Figueirense e segue no mercado em busca de contratações, de reforçar o time para a sequência da temporada. A Ponte estava tentando a contratação do Kevin, lateral esquerdo do Paysandu, mas acabou não dando certo, né? A Macaca desistiu da contratação desse jogador, até porque o acordo que havia sido feito, né, apalavrado pelo menos com o jogador ao final dos campeonatos estaduais, foi desfeito após uma lesão do Kevin no joelho direito. Ele precisa se recuperar e não havia tempo hábil, né, para essa recuperação, já que a Ponte pretendia contar com o jogador logo no começo da Série C. Então agora vai ao mercado em busca de outro jogador para esta posição. Ponte que tem jogo treino agendado contra a Inter de Limeira, próximo sábado pela manhã no estádio Moisés Lucarelli. Mas quem falou sobre esta preparação da Ponte Preta para a Série C do Campeonato Brasileiro e sobre como deve ser a disputa da Ponte na competição nacional é o goleiro Diogo Silva. Ele diz que a equipe não pode oscilar na primeira fase da Série C para conseguir se classificar e se manter na briga pelo acesso. E eu vi que para se classificar na primeira fase você tem que ter um número altíssimo de vitórias, né? Então não vai poder ter momentos ruins muito longos. Tem que ser o mais curto possível, se tiver, né? Vamos trabalhar para que não esteja. Para poder classificar, então não vai poder se empolgar com uma vitória, com um momento bom, e também não deixar se abater demais, caso aconteça alguma derrota, porque você tem que ter um número alto de vitória, porque senão você acaba sendo eliminado já na primeira fase. Vamos ouvir também as palavras do Léo Cupertino, né, que é o preparador físico da Ponte Preta, que a gente sabe, né, preparação física nesse momento, intertemporada, é importantíssimo para o time entrar num ritmo bom, num ritmo forte aí para a disputa do Campeonato Brasileiro. E o Léo fala sobre a diferença entre a preparação física para um campeonato de tiro curto, como foi o Campeonato Paulista, e para um campeonato um pouco mais longo no seu calendário, como deverá ser a Série C do Campeonato Brasileiro. A gente teve um início de competição, né, que foi o Campeonato Paulista, um campeonato todos nós sabemos que foi atípico pela fórmula de disputa, né? Então a gente procurou trabalhar com os atletas algumas capacidades físicas para aquele momento, né? Agora a gente tendo um espaço maior para trabalhar, na qual a competição é um jogo por semana, a gente vai buscar trabalhar algumas capacidades que nós não tivemos oportunidade de estimular os atletas no período competitivo do Campeonato Paulista. E essas capacidades, elas precisam de um tempo para que o cara, além de evoluir, ele se recupere para um novo estímulo. E essa é a intenção nossa dentro do planejamento, desde que nós fizemos no inío da competição, quando assim aqui nós chegamos. A gente sabe, né? O Léo Cupertino também sabe disso, claro. O time estando bem fisicamente auxilia muito na questão tática e na questão técnica para uma boa campanha na Série C do Campeonato Brasileiro. Ponte que já tem reforço confirmado no BID, trata-se do Ricardo Oliveira. Está tudo regularizado, a documentação dele já foi acertada, é o 5º reforço da Ponte Preta, ele tem 22 anos, atacante que estava no futebol do Pará, é mais um nome aí, reforçando a Ponte para a Série C do Campeonato Brasileiro. As informações da Macaca, aqui no Esporte em Debate.
Sabe aquele carro que você está procurando, que tem sonhado com ele? Um veículo seminovo, mais bonitão, muito bem cuidado. Você vai encontrar com garantia comprovada e aquele preço campeão que cabe no seu bolso. Na Emerson Canadá Veículos. Sim, Emerson Canadá Veículos. Uma concessionária especializada em comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais. Todos revisados e com garantia. Comprove você mesmo, faça uma visita e conheça o estoque da mais alta qualidade, com variedade de modelos e marcas. E o seu seminovo dos sonhos te esperando. E mais, a Emerson Canadá Veículos tem o negócio certo para você. São condições ideais para o seu pagamento. Vá você mesmo e confira. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo telefone 19 é o código de área e o número 3278-4461. Anotou? Vou repetir. 19 é o código de área e o número 3278-4461. Acesse para saber mais emersoncanadaveículos.com.br. Rádio Bandeirantes. Ô, CH, falando aí da Ponte Preta, a Macaca, portanto, que vai fazer aí jogo treino contra a equipe da Inter de Limeira, que vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Até hoje, na tela da Band, no programa Os Donos da Bola, nós passamos uma matéria, uma reportagem sobre a Inter de Limeira, que apresentou o novo treinador e também apresentou vários jogadores, a montagem do time para a disputa da Série D. Ademir Fezan, esse Ademir Fezan, até o Gleger falou, né? Falou no ar, esse Ademir Fezan, 2016, quando o Guarani subiu na Série C do Campeonato Brasileiro, ele era analista de desempenho. E ele, depois, em 2020, ele virou treinador. E até tem experiência, treinou o São Bento de Sorocaba e também o Comercial de Ribeirão Preto. Então é um time que pode, sim, ser aí um sparring para testar o time da Ponte para a disputa da Série C. Não, CH? Não há dúvida. Não há dúvida. Eu acho que tem que fazer a movimentação, sim. O Fessan é um cara que conhece futebol. Eu fico muito satisfeito pela escolha da Inter, que tem priorizado, né, nem em todos os momentos, mas em alguns últimos momentos, essa nova geração de treinadores, né? Isso não se encaixa com o Márcio Fernandes, né? Que o time caiu nas mãos dele e tiraram lá o Tigrão e não funcionou. E a gente já sabia que não funcionava porque o problema da Inter era o time. O Fessan começa a fazer um trabalho lá e essa movimentação que a Ponte vai ter, ela é de suma importância. Veja o preparador físico da Ponte dizendo que vários aspectos físicos, com esse tempo antes do início do campeonato, esse modus, né, dessa fórmula de disputa do Campeonato Brasileiro da Série C é muito diferente da loucura do Campeonato Paulista. Isso significa na prática o quê? Que o time vai treinar mais. Significa que vai estar melhor? A gente espera que sim, mas a gente precisa ver. Hoje, na tela da Band, eu fiquei muito feliz com uma situação, porque há 15 dias um ouvinte mandou, eu não me lembro o nome dele, mas ele mandou o seguinte: eu levo todo dia a mensagem, eu levo todo dia meu filho na escola, no colégio tal, e esse colégio o Elvis também leva, vai buscar essa coisa toda, o filho dele, ou a filha dele, e eu vi a silhueta do Elvis e fiquei assustado. Falei isso no ar, inclusive, né, aqui na Rádio Bandeirantes. Mas o que eu assisti hoje, as imagens do treino da Ponte,
elas são diferentes daquela informação do nosso ouvinte. Eu vi um Elvis fino. Eu vi um Elvis dando pique. Eu fiquei muito feliz com isso. Porque é um jogador que ele é diferente. Ele em campo é uma coisa, fora dele é outra. Principalmente nessa escassez de qualidade técnica que a Série C tem. Bola parada, irmão. Bola parada nesse campeonato da Série C vai ser de suma importância. É aí que entra principalmente o Elvis. Não vi o Gé, mas eu tenho também informação que ele está treinando normalmente. Normalmente não, mas está entre transição e treinar normalmente. Que se estivesse treinando normalmente, seria utilizado no primeiro jogo treino aí da Ponte contra a Portuguesa na sexta-feira passada. De qualquer maneira, Batista, vale a pena. Eu acho que o Valentim está fazendo essas informações, elas são desencontradas, mas eu tenho informação que ele está fazendo muitas experiências. E isso é legal, porque no Campeonato Paulista, a Ponte não teve tanta alternativa assim, né? O time jogava de um jeitinho, não é? E quando trocava uma ou duas peças, não funcionava. Agora, com um leque maior, né? Com jogadores da base subindo, com alguns novos jogadores chegando e com a manutenção de 95% ou mais do elenco do Paulista, a tendência é melhorar. Tendência. Agora só vamos ver na hora que a bola rolar. Mas é mais torcida por enquanto, né? Porque a gente precisa assistir. Não adianta ficar comentando aqui sem ter visto o time jogar, a arrumação do time, como é que taticamente a equipe do Valentim vai atuar, não é? Fisicamente, como é que os jogadores estão, quem são ou quais serão os zagueiros que a Ponte vai colocar no time titular, quem serão os homens de confiança do técnico Valentim, tudo isso eu estou muito curioso, eu tenho uma desconfiança. Agora, só na hora da bola rolar a gente vai ter certeza, Batista. Você já ouviu falar do Sicredi, uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi você é mais que um cliente, viu? É um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. 17h56, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no
Sicredi, Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Conta, com o Sicredi você conta. Ah, é tão bom ter com quem contar pra tudo na vida, né, Benuto? É, e conta comigo, Guilherme. Só que na vida financeira, conta com o Sicredi. Tem conta corrente, cartões, investimentos, consórcios, seguros. Tudo isso? É, e mais. Tem um gerente sempre pronto pra ajudar. Até pelo Zap? No Zap, no app, na agência. Pode contar. Abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a goleada da Argentina sobre o Brasil pelo placar de 4-1 em jogo realizado nesta terça-feira pela 14ª rodada das eliminatórias da Copa. A partida foi no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na capital argentina. O Brasil de Bento, Wesley, Marquinhos, Murilo e Arana, André, Joelinton e Rafinha, Rodrigo e Matheus Cunha, além de Vini Júnior. Entraram ainda no decorrer do jogo Léo Ortiz, Ederson, João Gomes, Hendrick e Savinho. A equipe do Dorival. Argentina do Scaloni, sem Messi e Lautaro Martínez machucados, com Dibu Martínez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, Enzo Fernandes, Paredes e Depou, McAllister, Almada e Julián Álvares. Entraram ainda Ángel Correia, Nico Paz, Giuliano Simeone, além de Palacios e Medina. Os gols do jogo. A seleção da Argentina abriu o placar no comecinho do jogo com o Julián Álvares. Ainda no começo do jogo ampliou com Enzo Fernandes. McAllister fez o terceiro. O Brasil chegou a marcar um gol com o Matheus Cunha ainda no primeiro tempo. Mas pouco tempo depois, McAllister, portanto, ampliou. E no segundo tempo, o Simeone definiu a vitória da Argentina pelo placar de 4-1. Jogo que teve a arbitragem do Andrés Rojas, da Colômbia. Vitória da Argentina, 4-1 sobre a seleção brasileira em noite de eliminatórias sul-americanas. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h01. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Oferece conexão 100% fibra ótica de alta performance, com mais de 1 milhão de clientes conectados. É a escolha perfeita para quem ama acompanhar o futebol campineiro com qualidade e velocidade.
patrocinador oficial dos Gigantes Guarani Ponte Preta. A Desktop está presente no dia a dia de quem busca qualidade, ultra velocidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99 ao mês, você garante planos de 200 mega a 1 giga de velocidade. Quer uma internet campeã? Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas espalhadas pelo interior e litoral paulista. Assine Desktop e garanta a conexão de alta qualidade para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Acesse desktop.com.br agora mesmo. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. 18:03, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, pessoal da Band. É o Denner aqui do Taquaral. Esse menino que o Guarani contratou, o japonês, é o Takahashi, ele vem de uma linhagem de atleta. Então é capaz de ser o Tigrão, como é um estudioso, deve conhecer. O pai dele foi samurai e a irmã dele foi campeã brasileira não, foi campeã mundial de vôlei e jogando pelo Osaka e deixou de jogar porque casou. Chamava Nikiko Takahashi no Muro. Então ele tem uma linhagem boa, ele vai dar certo no Guarani, sim. Abraço, Denner do Taquaral. O Denner entrou na vibe do Renato Alves, né? Tá aí também fazendo as suas piadinhas. Tá bom, tá valendo. Quando a gente sorri, a gente movimenta 35 músculos da face. Então rir é muito bom, tá valendo. Ouvinte Leandro de Rezende. Batistão! Tô lendo do jeito que ele escreveu. André não tem cabedal para jogar no meio-campo da seleção. Saudades do time de 94 e 2002. Batistão, Ponte está negociando com o lateral esquerdo do Velo Clube. Olha, o lateral esquerdo do Velo Clube é Léo Campos e ele assinou com o Joinville. Vai disputar a Série D de dado. Então, Léo Campos acabou de assinar com o Joinville e não poderia estar assinando com a Ponte, né? Ele disputou 12 partidas, toda a primeira fase, o Velo conseguiu se manter. Esse era o objetivo e ele conseguiu permanecer na Série A1 do Campeonato Paulista. Mas teve que se desfazer do time. E o Velo também vai disputar aí a Série D. E de maneira inacreditável não conseguiu segurar o Léo Campos, que foi para o Joinville, que também vai disputar a Série D. Então a resposta é não. Não está contratando o lateral esquerdo Léo Campos do Velo Clube. 18h16 em Campinas. Esse áudio é do Valmir, não é isso? Valmir esteve ontem na reunião do Guarani. E eu disse que a imprensa não poderia comparecer, mas o Valmir estaria lá. E hoje ele gravaria um boletim para esse programa trazendo as informações. Então vamos lá, Valmir, diz aí o que é que aconteceu na reunião do Bugre. Boa tarde, Carlos Batista, Carlos Henrique e Tigrão. Aqui quem está falando é o Valmir, ex-jogador do Guarani. Batista, fui ontem lá na Assembleia de Sócios do Guarani, como tinha falado para você ontem, e eu sou sócio proprietário e tivemos lá um contato com o Pastana, né, Rodrigo Pastana, com o Maurício Souza, e eu estava o presidente também, Rômulo,
fizemos algumas perguntas e a pauta da reunião dos sócios era a programação para a Série C, né, do Guarani, campeonato que vai começar agora dia 3 de abril. Foram falados muitos assuntos, eu não vou me alongar muito, porque toma muito tempo, eu vou só enaltecer aqui alguns tópicos, mas eu já conversei com o Tigrão. Depois, Carlos Batista, você interpela o Tigrão, ele tem minha autorização para, inclusive, falar mais detalhes sobre vários assuntos, e o Tigrão está ao par de tudo. Eu só vou enumerar alguns tópicos aqui, como eu tinha prometido para você. A reunião pautou sobre a trajetória do Guarani para o próximo campeonato, né? E o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: o orçamento do Guarani, por exemplo, é muito baixo, Batista, muito baixo, 800 mil a 1 milhão, é esse o valor que o Guarani vai trabalhar para a Série C, né? E por isso é que a prioridade do departamento de futebol é 28 jogadores no máximo, e jogadores com idade mais jovens, né, que possam treinar, que possam jogar mais como eles estão querendo, como é um time mais voluntarioso, mais de pegada e tudo mais. Então essa é o tópico principal do futebol do Guarani. 28 jogadores, para que também possa ter mais treinamentos, inclusive a folha de pagamento também é muito baixa. Esse é um tópico que eu gostaria de enaltecer, que eles falaram lá. Eles estão com a expectativa de trabalhar na primeira fase do Campeonato Brasileiro para 28 a 29 pontos, que é o que eles acham que classifica entre os 8. Eles não estão preocupados em ser primeiro, segundo, terceiro e quarto, hein? A preocupação do Guarani, do departamento de futebol, é fazer entre 28 e 29 pontos na primeira fase, para que possa depois, no quadrangular, aí sim, é um outro campeonato, e no quadrangular, se o Guarani se classificar, aí sim trabalhar com a expectativa de 11 a 12 pontos, para poder subir para a Série B. Essa é uma expectativa deles. Conversei também, eu perguntei lá para o Pastana a respeito do João Marcelo e do Ian, né? Dois jogadores aí, um que já saiu do Guarani, o outro também já saiu, o Ian, mas enfim. Aí a resposta deles foi o seguinte: o João Marcelo foi impossível de segurar, não teve jeito mesmo, o staff dele já estava comprometido com o Atlético de Minas, e o Guarani houve por bem pegar um dinheirinho aí para poder suprir as necessidades, né? Mais 10% de uma possível troca lá na frente, mais 2 ou 3 jogadores que estão por vir ainda do Atlético de Minas, enfim. E o Ian, né? O Ian, eu perguntei até pro Pastana, falei: escuta, foi algum problema da ordem disciplinar, tal? Ele falou: não foi não. O Ian é o seguinte, ele não performatou. Esse foi o termo que ele usou. Não houve performance do Ian. Ele teve uma lesão no ombro, uma cirurgia, depois ele voltou, houve outra lesão. Ele nos treinamentos não performatou, então a gente houve por bem emprestá-lo para o Internacional. Agora, um detalhe muito importante que eles disseram lá, que pouca gente está sabendo: o Ian foi emprestado para jogar o Sub-23. O Guarani, por exemplo, e a Ponte Preta também, não disputam o Campeonato Brasileiro Sub-23, é só times da Série A, né? E o Ian foi para o Internacional justamente para pegar a cancha, para ver se consegue alguma coisa lá, e ele foi para o Sub-23 do Internacional. É um detalhezinho aí que pouca gente está sabendo. Ele não foi para ser titular do Inter, né? Pelo menos foi o que o Pastana disse para a gente. E se acaso ele, por exemplo, conseguir pegar um pouquinho mais de cancha lá, de mais experiência, aí sim volta-se a falar. Então essa foi a explicação que o Pastana deu para a gente. Outra coisa muito importante também é que eles estão focando, o departamento de futebol, o Pastana, o Maurício, na primeira partida agora do Guarani, contra o Maringá. É uma partida importantíssima, porque ela dá o start, né? Ela dá o começo do campeonato. Porque na segunda e na terceira partidas, o Guarani vai jogar com o Brusque e com o Caxias, fora de casa. Então é importante que o Guarani ganhe essa partida, a primeira. Que, de repente, pode até acontecer
uma derrota na primeira partida, depois mais 2 derrotas, aí ficaria muito difícil, né? Ficaria complicado. Então, o departamento de futebol está trabalhando com unhas e dentes para esse primeiro jogo contra o Maringá, que é muito importante, e o Guarani está priorizando, então, a juventude para fazer um jogo de garra, de voluntariedade, nem muita técnica. Outra coisa muito importante que me disseram lá, que é interessante saber, inclusive para Ponte Preta, o Guarani vai jogar 10 partidas em casa e 9 fora. A Ponte Preta também. E eu perguntei para o Pastana qual é o detalhe. Ele falou, olha, é que quando os times são rebaixados da Série B para a Série C, a CBF dá essa prioridade. Então, são 10 jogos em casa e 9 fora. É um handicap, né? Mesmo porque se eles estão trabalhando com 28 a 29 pontos, se ganhar todas as partidas em casa, perdendo todas fora, faz 30 pontos, está classificado na primeira fase. É um detalhezinho importante. Bom, não vou me alongar muito não, Batista, mas depois você interpela o Tigrão, que o Tigrão, eu já passei para ele todos os detalhes lá, teve muita coisa interessante. E então, enfim, a reunião de ontem foi justamente sobre isso, sobre esses alguns temas que o Pastana e o Maurício Souza passaram para a gente. Tá bom? Desculpa aí me alongar, mas enfim, é de interesse dos bugrinos e eu estou cumprindo aquilo que prometi. Fui numa reunião ontem, uma assembleia de sócios, e as pautas foram essa daí. Foi muito produtivo, falou sobre outras coisas, sobre jogadores que vão ser contratados, o JP e o Pablo, né, os laterais. O Pablo parece que não vem mais, e o JP Galvão, parece que está em negociação ainda para lateral direito. A prioridade deles, do departamento de futebol, é um lateral direito, um lateral esquerdo, e não se falou muito não em meia esquerda, aquele meia esquerda tradicional, centroavante. O departamento de futebol está satisfeito, pelo menos por enquanto, com esse elenco aí, para começar o campeonato. Aí, depois, se houver uma outra oportunidade na janela, aí sim o Guarani vai ao mercado, tá certo? Ainda o Guarani está no mercado, mas só se for algumas contratações pontuais. Muito obrigado, um abraço, Valmir, ex-jogador do Guarani. Valeu, Valmir, tá aí, portanto, o amplo noticiário do Valmir, que esteve na reunião do Guarani e trouxe todas as informações. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa noite. Boa noite. Boa noite, Batista, boa noite, amigos da Bandeirantes. Bom, antes de mais nada, o Valmir, a informação que ele me passou foi o seguinte, ele me mandou esse áudio aí, um pouco mais longo, né? Esse daí já é longo, mas ele tem bastante conteúdo, e o que ele me passou, em termos de conteúdo, é isso daí, não tem mais muita coisa não, tá? Depois eu posso até te mandar aí particularmente, Batista, mas nem conversei com o Valmir. Ele, na verdade, mandou um áudio de 12 minutos, esse daí acho que dá um pouco menos, deve dar algo em torno de 6 ou 7, mas assim, em termos de essência e de conteúdo, entendo que a coisa ficou mais ou menos do mesmo tamanho, não tem muito a acrescentar não, mas de qualquer forma vou compartilhar com você também, se você quiser depois dar uma prospectada em mais alguma possível informação, beleza, aí fica a seu critério, mas agradeço ao Valmir aí pela confiança, por ter compartilhado comigo esse conteúdo antes, e agora já foi pro ar aí, acho que tem pouquíssima coisa a ser acrescentada, até porque ele acabou resumindo aí em tópicos mais importantes aquilo que foi a reunião de ontem do Conselho Deliberativo do Guarani. No Fala Galera do programa de hoje, um grande abraço a todos, mais uma vez, os nossos queridos ouvintes, aos amigos da Bandeirantes, aos amigos do nosso Esporte em Debate. Lucas Adel, de saída, volta para o Volta Redonda. Você acha que o zagueiro poderia ser útil no elenco de Maurício Souza para a disputa da Série C? Não. Ponte já contratou um goleiro, Matheus Kaiser, um zagueiro, Danley Santos, um meia, Diego Tavares, e 2 atacantes, Gustavo 25 e Ricardo Oliveira. Qual o conceito das contratações até o momento?
ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Você ainda acha que falta reforços para outras posições? Sim, falta reforços para outras posições e o conceito das contratações feitas até agora, por enquanto, é inexistente. Vou aguardar um pouquinho para ver em campo e depois a gente pontua. São jogadores, eu nunca vi aqui o Matheus Kaiser. Eu nunca vi jogando o Danley. Diego Tavares, sim, já vi jogar, conceito regular. Gustavo 25, nunca vi mais alto. E Ricardo Oliveira, veio lá do Pará, nunca vi mais rápido. Portanto, apenas aqui que a gente tem algum conceito formado é o Diego Tavares. Então eu não vou ficar aqui pegando melhores e piores momentos, vídeos no YouTube, onde normalmente é tudo editado, canelada ninguém põe, gol contra ninguém põe, expulsão ninguém põe, mas um tapinha enjoado na bola, às vezes um gol, às vezes uma assistência, às vezes uma cobertura bem feita pelo zagueiro, às vezes um gol de cabeça. Aí tem as empresas especializadas para montar, para produzir esses vídeos, e eu também faria o mesmo, né? Eu, por exemplo, se fosse fazer um vídeo meu, eu não faria da hora que eu acordo, né? Tudo inchado, tudo babado, não. Eu faria da hora que eu estou arrumadinho, como estou aqui no programa, vestido, né? Cabelo penteado, óculos limpinho, né? Então é isso, o vídeo, ele é feito em cima de melhores aparições, não tenho nada contra, mas não dá. Salvo uma ou outra exceção de jogadores mais conhecidos, não dá para conceituar jogador por vídeo de YouTube ou por DVD ou coisa do tipo. Então, aguardo um pouco, apenas o Diego Tavares, eu pontuo aqui como um conceito apenas regular e pode ser uma boa alternativa aí ao Elvis, desde que o Elvis, né, tenha algum tipo de problema. Parece que o Elvis não está com peso legal de novo, parece. Gostaria que alguém, próprio preparador físico da Ponte, deu aí uma pista, né? Olha, sabe, depende mais dele do que de nós. Então, para mim, um pingo é letra. Não preciso de mais informações, não. Tivesse voando, ele falaria outra coisa. Não, chegou bem, está muito bem, está se dedicando demais, está cuidando da alimentação, tarará, 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 e já está pronto para estrear na Série C e em forma. Não foi isso que ele disse. Então, vamos e venhamos, o Gé, a recuperação é boa. Acho que foi o preparador físico, né, da Ponte, que falou ontem aí, ou antes de ontem. E então o Gé tá no melhor momento já clínico, mas ainda longe de estar pronto para estrear. Então a gente vai esperar um pouquinho. Mas o Fala Galera da Ponte, ele fica meio que sem conteúdo pelo completo desconhecimento que a gente tem dos jogadores que a Ponte trouxe aí, fora o Diego Tavares, meu caríssimo Carlos Batista. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. O hambúrguer Texas da Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou para servir em ocasiões especiais como aniversários e confraternizações. A linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Pode ser assada, frita ou cozida. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança,
na Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope. Você chega fácil pelo BRT, que fica ali, o BRT do Campo Grande. Ou se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja do Igatacado em Sorocaba. Bandeirantes. 18h22, ouvinte no ar. Boa noite, amigos da Band. Será que eu ouvi certo? 800 mil a 1 milhão, o time inteiro na Série C, uma Série C todinha, 1 milhão de reais, é isso? Ele está dizendo sobre o que disse o Valmir, né? Que foi comentado lá na reunião ontem do Guarani. Folha de 800 mil a 1 milhão de reais. Eu entendi que folha é folha mensal, de 800 mil a 1 milhão. Não é para o campeonato inteiro. O campeonato começa em abril. Abril, maio, junho. E aí termina a primeira fase. Depois tem a segunda fase, se classificar. Aí vai para julho e agosto. E aí depois tem a final da competição. Então, é um campeonato, vamos colocar de ponta a ponta, né? Abril, maio, junho, julho, agosto e setembro. São 6 meses de campeonato. Então, 6 milhões de reais se a folha for de 1 milhão. Então, veja, o ano passado, o Tombense tinha a maior folha do campeonato da Série C. 900 mil reais era a folha do Tombense. Não subiu. Permaneceu na Série C do Campeonato Brasileiro. Então, se a folha do Guarani for de 800 a 1 milhão, isso significa que a folha do Guarani, disse o Valmir, é uma folha muito baixa. A avaliação dele está errada, está equivocada. Será uma das maiores folhas da Série C, dos times que estarão disputando a Série C. É justamente ao contrário. Então, se for de 800 a 1 milhão de reais, o Guarani estará com uma ótima folha de pagamento para a disputa da Série C. Lembrando que não tem verba, né? Não tem cota. A CBF paga 1 milhão e 200 para a disputa do campeonato inteiro. Então divide 1 milhão e 200 por 6, dá 200 conto por mês. É isso que o Guarani terá. Guarani e Ponte e todos os times que estarão disputando a Série C. Vai ter que arrumar uma outra maneira de arrecadar, né? Para pagar essa folha de pagamento, porque também não é só isso. Não é só a folha de pagamento. Tem os encargos trabalhistas, tem a estrutura do clube, tem também a RJ, que paga 1 milhão por mês. Então veja que não é fácil. Guarani vai ter que ser igual aquele quadro lá do circo, né? Equilibrando pratos. Quando o primeiro estiver quase caindo, aí lá no fim está equilibrando o último. Aí tem que ter velocidade para poder voltar ao primeiro prato para conseguir equilibrar novamente. 18h26, informações do Guarani. Vladimir Catarino, vai Vladimir! Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. O Bugre confirmou oficialmente as contratações do Pablo Baianinho e também do Ryuta Takahashi, jogadores que já estavam integrados ao elenco alviverde, confirmados oficialmente ontem, reforços bugrinos para a sequência da temporada, né? Nomes que nós já havíamos adiantado aqui na programação esportiva da Rádio Bandeirantes. Eles se juntam, né, ao elenco do Guarani nesta reta final de disputa, de preparação, aliás, para a disputa da Série C. O campeonato começa no segundo final de semana do mês de abril. O primeiro confronto do Guarani vai ser em casa, no Brinco de Ouro, jogando contra a equipe do Maringá.
Mas não devem parar por aí as contratações do Guarani para a sequência da temporada, Batista. O Bugre está tentando em negociação a contratação do lateral direito JP Galvão. Ele pertence ao Botafogo, estava emprestado à Inter de Limeira. Disputou na Inter a última edição do Campeonato Paulista, culminando com o rebaixamento do Leão à Série A2. E o JP Galvão está muito próximo de ser anunciado como reforço bugrino, né? Vai formar ali a dupla de laterais direitos com Lucas Justin, 2 jogadores com nível para brigar pela titularidade. Enquanto uns estão chegando, outros estão saindo, né? O Lucas Adel agora é reforço do Volta Redonda, vai jogar a Série B. Ele estava emprestado ao Azures e acabou rescindindo o seu contrato com o Guarani. Não tem mais nenhum vínculo com o Bugre e assina em definitivo com o clube carioca. É o futebol, idas e vindas, jogadores vão, jogadores vêm, faz parte aí de todo esse esquema do futebol, também não é diferente no Guarani. Está finalizando a preparação, técnico Maurício Souza trabalhando taticamente, tecnicamente também, a equipe montando aquilo que ele acha de melhor para a disputa da Série C, e a meta, claro, é o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, se possível, com a conquista do título da Série C. As informações do Guarani, aqui no Esporte em Debate. 18h28. Ponto 10, pizzaria e restaurante, o self-service de primeira qualidade, com a maior variedade, requintado todos os dias do almoço, carnes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa, pratos à la carte, as cervejas geladíssimas, diferentes tipos de sucos e drinks, almoço todos os dias, ambiente agradável, porque o salão é climatizado, bom atendimento e preço baixo, almoço especial com a família, com os amigos, é no Ponto 10, pizzaria e restaurante, e tem desconto para grupos acima de 10 pessoas. Fale com o João Dias, WhatsApp 97410 6068. 97410 6068. Ponto 10, pizzaria e restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas, ali próximo da Moraes Salles, próximo também da Casa de Saúde. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Bandeirantes. 18h29. Ô, Tigrão, você já falou bastante do Guarani, mas ainda falta falar mais, né? Porque o Guarani ainda está em processo de montagem do time para a disputa da Série C. Interessante que, assim, no meu pensamento, nesse momento já era para estar com o time pronto para a disputa da competição, faltando apenas encaixes pontuais, contratações pontuais, lá na janela de inverno, que é quando os times que conseguiram a classificação, né? Porque a primeira fase termina no dia 31 de agosto, quando termina a primeira fase. E aí os times fazem um investimento maior, que é para dar aquela arrancada na segunda fase. Quando ficam 8 times, 2 grupos de 4, e aí jogam dentro do grupo, né? Turno e retorno, 6 jogos. Então aquela fase acaba sendo a mais importante. Claro que se não tiver aquela fase, aliás, se não conseguir a classificação entre os 8, não vai ter a segunda fase. Mas a fase mais importante é aquela que leva o time para a Série B, é a fase com 2 grupos de 4. Mas os times, né, não fazem assim. Então o Guarani ainda está no mercado, o caso do JP Galvão. Todo dia estamos falando desse JP Galvão. E cadê o JP Galvão? E não contratou, até agora não chegou. Então ainda está no mercado e ainda está em contratação. Ô Tigrão, não está atrasado esse negócio? O que você pensa sobre isso?
Eu acho que não está atrasado, viu, Batista? Sabe por quê? Porque vai ficar com esse grupo aí. Ou você acha que dá para trazer mais quem para fechar uma folha com 800 mil? Eu acho que deve sim estar por aí o JP Galvão nos próximos dias. Vai disputar a posição com o Lucas Justen e fica por aí, por hora. Aí vai medir como é, como é que não é. Deve colocar mais algum jogador da base, né? Que vão ser certamente prestigiados. E eu não acredito mais, não, em outras contratações. Então estaria atrasado se estivesse falando assim, não, ainda o Guarani vai trazer mais 8 jogadores. Mas não é isso, né? Já ficou claro aí, nesse relato muito bem feito, que fez o Valmir, já ficou claro também na última entrevista do Pastana, que são coisas muito pontuais. Ele, por exemplo, já falou que meia o mercado não oferece. Isso acabou. Não existe mais meia. Não sou eu que estou dizendo, foi ele. Centroavante, o Guarani tinha no João Marcelo a 5ª opção. Então, se o João Marcelo era a 5ª, tem mais 4 aí. Um foi embora, mas veio um do Júnior e tal. Não vai contratar centroavante. Se não vai contratar centroavante, não vai contratar meia, quem é que vai ser o meia? O Guarani jogou o Campeonato Paulista inteirinho sem um meia, mas o executivo de futebol já deu a pista. Então é uma contratação Pablo agora Baianinho, de oportunidade. Pablo Baianinho e Takahashi são os 2 meias que foram contratados. Então, mas a gente vai ter que ver, né, Batista? Porque o Pablo Baianinho para mim é mais avançado. Não é meia ao estilo do Luan Dias. Só para dar exemplo, não estou dizendo que o Luan Dias é o supra-sumo, não, que o Luan Dias é a referência de meia, não é isso. Estou falando a função que ele ocupa e o trabalho que ele desenvolve como homem que dá cadência e que alimenta o ataque e que dá ritmo ao time e que faz a transição meio-campo-ataque. Então, é o Takahashi, é isso, Batista? É o Takahashi e o Pablo Baianinho. Pablo Baianinho. Eles foram apresentados naquela apresentação para redes sociais, né? Sim. Coloca a foto, o nome e embaixo coloca a posição. Eles foram apresentados como meias. Tá bom. Então a gente vai E outra, torcer. jogador que for contratado agora terá apenas 15 dias de preparação antes da estreia. Então, quem for contratado agora não vai chegar para estrear, para começo de conversa. Porque chega sem ritmo, chega às vezes há muito tempo sem jogar, é complicado. Eu não acredito, eu acho que o Takahashi e o Pablo Baianinho, mas talvez o JP Galvão, está fechado para início. Depois, sentindo as necessidades, poderá haver um ou outro enxerto, o que eu acho perigoso. Não vou dizer que é um erro, porque a gente tem que entender também a questão do bolso, né? A questão das possibilidades financeiras. Então agora, é o seguinte, eu só queria... para te ajudar aí com relação aos meias, vamos ver quem é que você escala. Vai. Giovani, o antigo Giva. Anderson Leite. Quando entrou na função, foi bem. Anderson Leite. Não. João Victor. Não. Isaac. Não. Pablo Baianinho. Quero ver. E Ryuta Takahashi. Esses são as opções do técnico Maurício Souza. Então, você falou 6. Eu falei aqui de um que para mim é segundo volante, que é o Giovani, segundo volante. Mas ele, quando improvisado na função, eu gostei. Mas aí ele se contundiu, ficou todo mundo com vontade, inclusive a torcida do Guarani, de ver um pouco mais, mas ele não voltou ao time. Agora, como é que eu vou falar que o Takahashi é a solução? Pode ser. Que o Pablo Baianinho é a solução? Pode ser. Agora, o Isaac teve todas as chances do mundo na função de meia e não aprovou. Ele rende um pouco mais como um atacante de beirada com derivações para a diagonal pelo lado esquerdo do campo, né? Eu não tiraria o João Vitor, que para mim é um jogador muito importante para jogar pelas beiradas, só que o João Vitor, destro, ele gosta de jogar também pelo lado esquerdo, ele rende mais ali. E aí, vai deslocar o Isaac para lá,
como um falso meia, mas para fazer às vezes a jogada de beirada e fazer a diagonal. Então ele vai ter que disputar posição com o João Vitor. Ou vai se deslocar o João Vitor para o lado direito. É outra alternativa. Só que eu acho que ele rende mais do lado esquerdo. Então, das opções que você deu, de repente a gente viu um jogo e meio, o Giva. Opa, esse aí parece que resolve a 10 aí. Mas é muito pouco tempo, muito pouca aparição. A avaliação foi muito curta. Então, ele entra aí em tese para ocupar esse espaço no início do campeonato, a menos que chegue o Takahashi aí, seja o Kazu, né? Ou o Pablo Baianinho seja um fenômeno baiano. Tomara que sim, tomara que sim. E eu só queria abrir um parênteses para falar do Takahashi, que a gente não tem maiores informações, mas que eu não vou embarcar nessa da gozação, eu não vou embarcar nessa das ironias, né? Porque há muito tempo atrás, né, a gente, de vez em quando era molecão, né? Às vezes pegava uma percussão e tal, e às vezes naquela roda de amigos adolescentes, ficava batendo um samba ali, mas para divertir, não tinha nem instrumento. Um era com lata de leite ninho, outro era com um triângulo improvisado, outro era com um chocalho feito com tampinha de garrafa, né? Elas todas furadinhas no meio, e passava-se por ali um arame, e depois se colocava um cabinho na ponta de um dos arames, na outra ponta você dobrava ele em 90 graus, e aí o chocalho era aquilo ali, balançando a tampinha. E quando a gente fazia uma rodinha de samba, inclusive cantando sambas imortais, aí, da música popular brasileira, sambas mesmo, não algumas atrocidades que estão fazendo com a MPB e com o samba atualmente. E aí ficava lá brincando, tal, não tinha muita diversão não, pô. Ah, vamos bater um sambinha aqui. Aí um batia com a baqueta, né? Outro batia com a percussão mesmo, na lata. Outro era um outro negócio, de repente de madeira, dava um som diferente. Aí tinha o chocalho improvisado e às vezes tinha até um apito, que era do juiz que apitava a pelada nossa. Um sempre era juiz para não dar muita briga, depois se revezava. O juiz vinha jogar um pouquinho e alguém que estava jogando ia apitar. Aí o apito também botávamos dentro. E aí quando entrava alguém batendo uma outra lata de óleo ou de cera qualquer, aí quando ele entrava totalmente fora do ritmo, a gente falava assim: ih, tem japonês no samba, né? E aí por quê? Porque o samba não é uma música originária do Japão, e sim é uma música dos nossos queridos afrodescendentes e uma herança extraordinária que o Brasil recebeu e que todos nós, pelo menos eu, adoro. Então tinha essa, quando entrava alguém batendo fora do compasso, tem japonês no samba, o cara parar e sair de fininho, estava atrapalhando a rodinha de samba. Isso acabou. E aí, por que é que toda vez que se fala de um japonês, já vem as brincadeirinhas? Porque samba e futebol andam de mãos dadas desde quando existem. Eles coexistem. Sempre há uma associação entre samba e futebol. E quantas vezes entrava no nosso timinho um perneta e a gente falava a mesma frase: xiii, tem japonês no samba. Por quê? Não sabia jogar, não precisava ser japonês. Mas era essa história de se associar o samba ao futebol e que o japonês não é sambista. Isso acabou. Primeiro que hoje tem japonês muito bom de samba. Segundo, tem grandes jogadores do futebol japonês jogando em time gigante da Europa. Então eu, a princípio, até por uma questão de justiça, né, de coerência, de respeito, eu não vou começar aqui com gracinha, não, porque não sei o que, já foi feito piadinha aí hoje no programa. Não, eu quero ver o rapaz jogar, pô. Será que o Guarani trouxe o jogador sem ter visto nada dele? Sem ter recebido nenhuma informação? Sem ter conversado com ninguém que viu o menino jogar?
Alguém que tem relacionamento com o Guarani, com o Pastana, que estava e está trabalhando no Japão, e falou, ó, moleque leva jeito. Claro que tem que corrigir algumas coisas, mas tem fundamentos. Moleque é rápido. Então eu não vou embarcar nessa daí. Até porque, Batista, eu não vou ser, futebolisticamente falando, xenofóbico. Não vou ser. Então vamos esperar um pouquinho. Mas também não dá para dizer que ele é que vai resolver os problemas do Guarani. Mas dizer que também é piada, que o Guarani tá ficando louco, que agora veio o Zenon de olhinhos puxados, eu não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque eu acho injusto. Eu acho prematuro, eu acho até leviano de quem faz esse tipo de brincadeira, esse tipo de comparação. Então vamos aguardar. Mas não consigo afirmar nesse momento que o Guarani resolveu definitivamente o seu problema de meia e fez uma reposição à altura para a saída importantíssima e muito sentida do João Marcelo. Ô CH, o assunto aqui é que o Guarani estaria atrasado na montagem do time. E o ouvinte Victor Viana está dizendo: JP Galvão se apresenta amanhã. Viu, Batista? Marquinhos, atacante, está chegando também. Victor Viana do Planalto de Viracopos. Abraço para você aí, muito obrigado pela audiência. Mas mesmo que cheguem amanhã, esses dois, o tempo de preparação já está comprometido, não é isso, CH? Então, Batista, eu tenho sido repetitivo porque é assim que eu enxergo a situação do Guarani. Eu não tenho mais esperança do Guarani contratar jogadores de peso ou jogadores que cheguem e vistam a camisa do time titular. Isso pode até acontecer. O Guarani está contratando jogador jovem e barato. Pode sair algum jogador interessante? Claro que pode. Evidente que pode. Até o Takahashi, mas nós temos que ver. Nós temos que assistir. Ver no elan. Ou se vai ter elan. Se vai dar encaixe. Então, quando você disputa um campeonato da terceira divisão do Campeonato Brasileiro, quando não se tem receita, o clube cheio de problema financeiro, não adianta eu ficar aqui imaginando que o Guarani vai trazer um jogador diferente. Não vai trazer. Não tem dinheiro. Essa é a realidade. É duro. Por isso que a gente passou o ano inteiro passado avisando, cuidado, e o barato sai caro. E o caro o que é? O que significa? Ir para a terceira divisão sem absolutamente ou praticamente nenhuma receita. Além do campeonato ser complicadíssimo, né? Temos de logística e uma série de outros aspectos. Está atrasado, sim, mas o Guarani vai conseguir contratar? Ou o Guarani tem a intenção de contratar? Porque pode estar... Você vê o que o Valmir disse aí. Vai trabalhar com um elenco enxuto. Com certeza já tem 25 jogadores lá no elenco do Guarani. Né? Então, Batista, eu tenho certeza do que eu vou falar agora. Isso é convicção. Diante daquilo que eu vi esses jogadores produzirem no Campeonato Paulista. O Guarani vai ter problema na Série C. Se quiser subir, o time tem que ser diferente desse. A não ser que o Maurício Souza, que eu até então não sei se ele faz milagre, eu acho que ele não faz milagre. Ele é um treinador bom, cara trabalhador e que tem bons conceitos. Agora, ele precisa de material humano. Tem? Eu acho que não. A não ser que venha aí uma surpresa, e aí a gente deseja e torce sempre para que isso aconteça, que o desempenho do time e esses jogadores com um elenco praticamente desconhecido, fora aqueles que a gente já conhece de outrora, consiga surpreender e se classificar entre os melhores da Série C. Isso que eu torço que aconteça. Agora, se você perguntar... Primeiro que eu não vi jogar. Eu preciso ver esse time aí treinado, ver se o tempo de preparação física e técnica surtiu efeito, o time subiu de produção em organização, em intensidade. Precisamos assistir. Agora, em termos nominais à distância,
O ouvinte, se falou isso, ele tem razão. A preparação ou as contratações até agora não são suficientes. E olha, é o seguinte, estou vendo aqui, né, um cartazete foi publicado nas redes sociais pelo Guarani. Novo manto, lançamento na festa de 114 anos, lançamento da nova camisa do Bugre 2025. Show ao vivo, comidas variadas, chopp, espaço kids. Presença confirmada do Amoroso. Não tem o local. Ativações com parceiros e patrocinadores. Mas onde? A partir das 17 horas. Tem todas as informações. Está dizendo aqui, inclusive, que vantagens para quem adquiriu um novo manto. Caneca, 114 anos, chopp grátis, chip Bugrion, espaço exclusivo com ídolos. E onde que vai ser? Não tem o local. Não sei se foi esquecimento ou se é proposital, né? Que hoje é dia 26. Portanto, faltam 3 dias para o evento. E não tem o local do evento, pelo menos nessa publicação feita pela equipe do Guarani. Então, ou vai ser no Estádio Brinco de Ouro. Imagina-se, então, que será no estádio, já que não tem um local apropriado, aliás, um local divulgado, né? Porque se fosse num local, numa casa de eventos, por exemplo, né? Isso aí tem que ser reservado com antecedência. Não dá para daqui 3 dias, vou fazer um evento dessa magnitude. Então, ou será no Estádio Brinco de Ouro, ou o Guarani não quis, de propósito, fazer a divulgação. 18h49, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para a sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Gianni, da nossa família para a sua família.
A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Emerson Canadá Veículos. Comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e garantidos. Sempre trabalhando para sua satisfação, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Comprove, faça uma visita e conheça a variedade no estoque. Emerson Canadá Veículos. Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo 19-3278-4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. 18h54. E como está a manutenção do seu veículo, hein? Atenção para a dica importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. E fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita as surpresas desagradáveis. E na Rocha Autopeças você vai encontrar todas as peças para fazer a manutenção preventiva do seu veículo. Lá você encontra tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Confira mais no site rochaautopeças.com.br. Acesse, encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Rádio Bandeirantes. 18h55. Batista, o Valmir não disse folha de pagamento mensal. Eu entendi que é de 800 a 1 milhão pelo campeonato inteiro. Dedé, Dedé, isso aí não é possível, pô. 200 mil reais por mês pro campeonato inteiro. Essa é a folha de pagamento aqui do Granada, que disputa o campeonato amador de Campinas. Parque Brasília, esses times mais fortes, né? Que disputam o campeonato amador tem folha superior a 200 mil reais. Então não pode ser. O Valmir, ele não está acostumado, né, em fazer boletins. Então ele ouviu lá 800 a 1.000 de folha de pagamento. 800 mil a 1 milhão. E aí ele falou, olha, é folha de 800 mil a 1 milhão. E não colocou mensal. Mas evidentemente que é mensal. E se for este valor,
o Guarani terá uma das maiores folhas de pagamentos da Série C do Campeonato Brasileiro. Diz aqui o Emerson. Abraço para você, Emerson. Boa noite, Batista. Tudo bem? Sim, aqui tá tudo bem, tá tudo band. Anotaram a placa da carreta ontem em Buenos Aires. CH, Dorival fica ou já era? Tá dizendo aqui o Emerson fazendo uma pergunta. Você foi citado em CH. O Edinaldo já tornou público que na sexta-feira chamou o Dorival e o Rodrigo Caetano para a reunião. E na sequência vai ter uma entrevista coletiva do presidente da CBF. Eu espero que esse trabalho seja interrompido. Agora, também não adianta achar que você vai chamar o Caé e ele vai resolver o problema. Tem que ser um treinador peso pesado, de preferência estrangeiro. De qualquer maneira, e o Felipe Luiz, que é bom treinador e seria muito interessante, já hoje numa entrevista coletiva, perguntado, porque existem interesses, né, de clubes da Europa pelo trabalho dele. Ele já deixou claro que não sai do Flamengo. Não sei se seleção ele negaria, mas em termos de clube, ele mesmo disse hoje à tarde que não pretende deixar o Flamengo nesse momento. De qualquer maneira, eu torço para que o Edinaldo tire o bom Dorival, o simpático Dorival, o cara do bem Dorival, mas como treinador e comandante da seleção brasileira, para mim, já faz tempo já. Já deu. E quem é Caê? Caé é um treinador muito famoso aqui em Jundiaí. Ele dirigiu durante muitos anos o Estrela da Ponte, que é um time do futebol amador que eu torço. Só que hoje ele não dirige mais. Ele era estrategista, essa coisa toda. Eu só fiz uma brincadeira. Boa tarde, Batistão. Boa tarde, CH. Tô lendo do jeito que ele escreveu. É o Samuel Viana aqui de Campinas. Vi hoje na tela da Band, no programa do craque Neto, um vídeo de um ex-atleta falando a respeito do interesse do Manchester United querer comprar ele. Mas para isso ele teria que ter 8 convocações pela seleção brasileira e o empresário entrou em contato com ele, ofertando essa possibilidade da convocação. Mas teria que pagar a todos os envolvidos. Eu ainda me pergunto por que Muricy Ramalho não aceitou a seleção. Será que ele ficou sabendo de algo após a reunião com o Ricardo Teixeira? De lá para cá, nada mudou. Nossa seleção está vendida. Abraço, Batista. Bom, você foi citado pelo Samuel Viana. Portanto, acredito eu que ele quer um comentário seu sobre o tema colocado por ele em CH. Eu procuro sempre ter muita responsabilidade nas coisas que digo aqui. Quem me acompanha sabe que há muito tempo, mas há muito tempo, eu tenho sérias restrições com o trabalho desses cartolas brasileiros. Veja onde terminou Caboclo, Marco Polo Del Nero, Zé Maria Marim, Ricardo Teixeira, como é que eles estão? Estão com pouco problema ou não? Então é o seguinte, e veja Nicolas Leoz da Comebol, aquele monte de dirigente da Comebol que alguns foram inclusive presos. Então é o seguinte, eu sempre desconfiei de muita coisa, e eu recebo informação todo dia, como o Batista recebe, o Tigrão recebe, o Gleger recebe, o Catarino recebe, o Boles, não é? Então é o seguinte, eu quando vejo lista de convocados para a seleção brasileira, eu bato o olho e não adianta ficar pregando no deserto, mas que eu acho muito estranha as escolhas que são feitas, não há nenhum tipo de dúvida. Alguns jogadores não justificam estarem na seleção brasileira. Agora, se isso é da cabeça do Dorival ou não, eu não tenho como provar, mas eu desconfio bastante. E não é do Dorival. Eu já desconfio há muito tempo, né? Desde os tempos onde o Brasil, 94, 98, 2002 e por aí vai.
Eu acho, não estou dando informação, isso é um palpite pela impressão ruim que tenho, que o treinador da seleção brasileira não tem a autonomia que deveria ter. É isso que eu penso, Batista. 19:01, mais 5 minutinhos para você participar do sorteio de hoje. É só entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, lá onde o pessoal coloca comentários, o chat, e aí você vai encontrar um formulário. Preencha o formulário e aí você já estará apto para participar do sorteio. Hoje, um par de ingressos para o Parque Aquático Wethen Wild, mais um boné com o logotipo da Rádio Bandeirantes. Então entre lá, preencha o formulário e já eu vou fazer o sorteio, tá bom? Dá tempo ainda. Intervalo, voltamos já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes nesta quarta-feira para destacar Campeonato Paulista da Série A3. Agora há pouco a definição dos dois primeiros semifinalistas da competição que permanecem na briga para estarem na Série A2 no próximo ano. Jogando em Porto Feliz, o Rio Branco venceu o Desportivo Brasil pelo placar de 3-1 e está classificado para a semifinal. Assim como o Monte Azul, que venceu a Itapirance pelo placar de 3-2. Portanto, Monte Azul e Rio Branco já estão classificados. Hoje, a definição dos outros dois classificados. Às 19h tem Sertãozinho e Catanduva, primeiro jogo 2-0 para o Sertãozinho. E em Marília, 19h30 tem Marília e União São João, primeiro jogo, vitória do União em Araras pelo placar de 1-0. Já pelo Campeonato Paulista da Série A2, a definição dos times que vão conquistar o acesso ocorrerá no próximo sábado. 3 da tarde em Indaiatuba, tem Primavera e Taubaté.
Primeiro jogo 2-0 para o Primavera jogando fora de casa. E às 5h30 em Capivari tem Capivariano e Ituano. Primeiro jogo Capivariano venceu pelo placar de 1-0. Eliminatórias da Copa. Ontem o Brasil foi goleado pela Argentina 4-1 jogando fora de casa. Chile e Equador empataram por 0-0. Colômbia e Paraguai 2-2. A Venezuela venceu o Peru por 1-0. Bolívia e Uruguai empataram por 0-0. Brasil termina na 4ª colocação após 14 rodadas e voltará a campo no mês de junho. Destaco agora a Copa do Nordeste, 7h, pela 4ª rodada do Grupo B, tem Bahia e Ceará. Hoje também pela Copa do Nordeste, pela 7ª rodada, 9h30, tem Ferroviário e Souza da Paraíba, 9h30, Sport e Altos do Piauí, além de Fortaleza e CRB, Motoclube e Vitória. Destacando, portanto, os jogos da Copa do Nordeste. Para finalizar, primeira rodada do Campeonato Brasileiro no sábado, 18h30 tem São Paulo Sport, Cruzeiro e Mirassol, Grêmio e Atlético Mineiro, Fortaleza e Fluminense, Juventude e Vitória, 9h, Flamengo e Inter. Já no domingo, 4h, Palmeiras e Botafogo, 6h30, Vasco e Santos, 8h, Bahia e Corinthians. Na segunda-feira, ainda pela primeira rodada em Bragança Paulista, 8h, tem Red Bull Bragantino e Ceará. E amanhã, a grande decisão do Campeonato Paulista. 9h35, com transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes de Campinas, tem Corinthians e Palmeiras. Primeiro jogo, o Timão venceu o Verdão pelo placar de 1-0. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 mega até 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 19h08 em Campinas. Vamos aos temas do dia que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas para colocar a sua opinião. Tema 1. Goleada da Argentina aumenta a lista de vexames da seleção brasileira no ciclo de Edinaldo Rodrigues. Nos últimos anos, o Brasil teve pior campanha da história nas eliminatórias. Não disputou Olimpíadas no masculino, fracassou nos mundiais de base e foi eliminado na primeira fase da Copa Feminina. Pauta 2. CBF retoma contato com Ancelotti para assumir a seleção brasileira. Técnico do Real Madrid é o favorito do presidente Edinaldo Rodrigues para comandar o Brasil, no lugar de Dorival Júnior, que terá o futuro definido em reunião na próxima sexta-feira, após o Brasil ter perdido de 4-1 para a seleção da Argentina ontem em Buenos Aires. No entanto, o técnico italiano só assumiria o comando do Brasil após a realização do Mundial de Clubes, em que o time espanhol vai disputar entre junho e julho nos Estados Unidos. Pauta 3. Internacional tira time de campo após jogador denunciar ofensa racista em torneio sub-18 na Itália. Lateral Cauã Barbosa, de 17 anos, relatou ter sido ofendido por brasileiro naturalizado italiano do Torino em jogo pela Viareggio Cup. Pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Começo com você, CH. Qual é a notícia que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Ô Batista, eu quero falar dessa possibilidade. Estou falando possibilidade porque eu já não acredito mais. Aliás, eu nunca acreditei no Edivaldo Rodrigues, né? Político, milongueiro, que, segundo aqui o relato, está retomando contato com Carlo Ancelotti, que
para muitos lá na Espanha, não vai continuar no Real Madrid depois dessa temporada e depois do Mundial. Isso que se diz a boca pequena lá na Argentina. Na Espanha. Seria maravilhoso que ele fosse contratado. Agora, esse sonho da seleção brasileira, e sonho do Edinaldo, e um sonho antigo, ele precisa ter minimamente um pouco de coerência e de possibilidade. Não é? Em nenhum momento o Carlo Ancelotti, no ano passado, todas as vezes que perguntou, em nenhum momento ele disse que havia alguma possibilidade de ser técnico da seleção brasileira. Ele sempre colocou com muito respeito que seria um sonho para qualquer treinador, mas nunca disse que abriu negociação, que conversou com o Edinaldo Rodrigues ou com qualquer empresário. Portanto, primeiro eu desejo que na sexta o Edinaldo tire toda a comissão técnica do Dorival Júnior. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, se for trocar, que troque por um muito melhor. E para mim o Ancelotti é muito melhor que o Dorival Júnior. E você, Tigrão, qual o assunto que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? O meu é o tema 1, né? Que é muito parecido com esse que o CH já comentou, que esse negócio do Ancelotti aí também já deu flor, né, cara? Porque ele já passou vergonha, Edinaldo, né, com isso daí, né? Criou uma expectativa. Ele deu até data, como tá dando agora de novo. Você vai assumir depois do Mundial de Clubes. Bom, o CH já comentou, não boto fé nisso daí. O Ancelotti, claro que tem os seus contatos no Brasil, claro que tem os seus contatos com brasileiros que estão na Europa, e claro que conhece em italiano uma palavra chamada bandalheira. Então, ele não vai botar a mão em cumbuca porque ele não é trouxa. Mas o meu tema 1, essa coleção de insucessos e de vexames da gestão Edinaldo Rodrigues, ela obviamente que reflete a incompetência. Eu não vou falar aqui de desonestidade, não vou dizer que ele é um imbecil. Não, ele é um ser humano. Agora, ele está no lugar errado, na hora errada, e é o cara errado para o cargo. Agora, como muitas coisas escusas que acontecem no Brasil, quem é que guindou esse cara ao cargo? Seria compra de votos? Vamos recapitular aqui, para encerrar, a saga do Ronaldo Fenômeno, que começou a fazer contato com as 27 federações. Acho que 2 ou 3 ouviram o que ele tinha para dizer. As demais nem receberam um cara com o peso dele sem trocadilho. Nem marcaram, nem agendaram o contato. Nem destrancaram a porta. Sabe por quê? Porque é o seguinte: quem é que vota para eleger o presidente da CBF? 20 clubes da Série A e 20 clubes da Série B. Portanto, 40 clubes. Beleza? Peso do voto dos clubes, peso 2. Número alcançado se todos votarem num mesmo candidato. 80 pontos. Série B é peso 1. Série o quê, Batista? A Série B é peso 1. Série A, peso 2. Série B, peso 1. E as federações, peso 3. Então nós estamos falando de 60 pontos. Exatamente. Se todos os clubes votarem. Mas mesmo que a Série B, eu vou dar uma conferida nisso, mas acredito na sua informação, mesmo que ela valesse peso 2 também, seriam 80 pontos, e você está dizendo que são 60. 27 federações valendo peso 3. É igual a 81 pontos. Mesmo que a Série B valesse, mas então Série A e Série B vão totalizar 60 pontos, os clubes são fantoches. Os clubes são meros coadjuvantes, não decidem porcaria nenhuma, porque as 27 federações totalizam 81 pontos, e mesmo que dê unanimidade para os clubes a favor de um candidato de oposição, ele não será eleito.
Sabem por quê que as federações não receberam e não quiseram ouvir o que o Ronaldo ia dizer? Porque tem grana na parada, os presidentes são remunerados com salário. Se é CLT, se é direito de imagem, se é PF, se é o cacete A4, eu não sei, mas eles recebem salário. É uma retirada mensal religiosamente. Então, é a imoralidade institucionalizada no futebol brasileiro. Não há meritocracia, há interesses. É mais ou menos igual emenda parlamentar, sem ter que dizer qual o destino do dinheiro e nem como ele foi gasto. É assim. Ah, é? Você vai caçar a emenda parlamentar? Muito bom. Então eu votarei contra todas as suas propostas no Congresso Nacional Brasileiro. Ah, é? Você quer ser oposição ao Edinaldo Silva? Ao Edinaldo Rodrigues? Você quer ser oposição e quer que eu vote em você? Então tá bom, eu nem vou te receber que vão cortar a minha ração. Aí, no placar do Monumental de Nunes ontem, mais um escandaloso vexame. Argentina 4, Brasil 1, fora o baile. E a última vez que a CBF teve 2 candidatos concorrendo numa eleição foi em 1989. Ricardo Teixeira e Nabi Abichedi. E o Ricardo Teixeira foi eleito naquela oportunidade. Vamos lá, Tigrão, o CH passou pelo tema, mas o que você achou do jogo de ontem? Brasil perdeu para a Argentina 4-1 em Buenos Aires, hein, Tigrão? Eu achei, Batista, que o uniforme, depois do jogo e durante o jogo, ficou bonito. Uniforme brasileiro. Com todo respeito à camisa mais importante do futebol mundial. Porque era calção azul e camisa amarela. Terminou tudo amarelo. É isso que eu penso. Tudo amarelo. O calção ficou amarelo por questões óbvias. E eu não quero dar detalhes aqui, ser mais explícito, porque tem gente jantando já. Ficou da cor da camisa, ou seja, o Brasil, né, fez isso aí que vocês já imaginaram e já entenderam que eu estou querendo dizer. Eu nunca vi, nem no 7-1, um baile tão grande. A Argentina brincou de jogar futebol, deu um chocolate, deu um totó no Brasil, não está mais comigo, toques rápidos, envolveu, e a seleção brasileira não viu a bola e não teve sequer hombridade e patriotismo de dividir para valer e de correr um pouco mais. Quando eles perceberam que podia ser reeditado o 7-1, eles encostaram o traseiro lá atrás e não se arriscaram mais. Um grande vexame, uma vergonha para o futebol brasileiro, e essa vergonha era prevista. Ontem, nesse mesmo horário, no Na Lata, aqui na rádio, você perguntou palpites. O CH 2-0 para a Argentina, 2 gols de diferença. O Tigrãozinho aqui, 3-1 para a Argentina, 2 gols de diferença. Erramos, eu queria pedir desculpa, mas a gente ainda tinha um pouquinho de torcedor, porque se fosse só com a razão, eu teria dito mais de 4-1. Porque a seleção da Argentina, depois de um determinado momento, tirou o pé. Porque os caras lá, apesar da rivalidade, são todos amigos. Todos jogam juntos lá na Europa e muitos deles nos mesmos clubes. Então, tá bom, vai 4. Mas se força, Jesus Cristo, misericórdia, tinha enfiado mais do que 7-1. Então, é isso que eu vi. Um time sem padrão, sem confiança, esse é o time brasileiro. Sem personalidade, um time sem patriotismo, um time sem nada. Que escapou de um vexame ainda maior, porque os irmãos respeitaram e não deram pontapé, não cometeram nenhuma atitude de indisciplina, jogaram bola, apesar da catastrófica declaração do Rafinha ao blog do Romário, ao site do Romário, enfim, ao podcast do Romário. E vamos dar porrada, que não sei o quê. Eu não vi o Rafinha ontem. Eu acho até que ele ficou no hotel. Então,
um grande vexame e o placar não refletiu a realidade do baile. Era de 6 para mais, Batista. O Rafinha rugiu como um leão no podcast lá do Romário e na hora do jogo ele foi um gatinho. Aliás, disseram que hoje de manhã o Rafinha ainda estava em Buenos Aires atrás de uma coluna de cimento perguntando se a Argentina já tinha ido embora. Que realmente, né, quem tomou muita porrada futebolisticamente falando foi a seleção brasileira e o Rafinha não jogou absolutamente nada. Diz aqui o ouvinte, senhores, estive na reunião ontem, reunião do Guarani, 800 mil é pelo campeonato. Diz aqui o Luiz, eu acho, Luiz, que vocês que estavam na reunião entenderam errado, hein? Batista. Entenderam errado. Não, o Valmir já me mandou um áudio aqui, nem vou pôr no ar. Valdemir, desnecessário dizer que é de 800 a 1 milhão por mês. Então, não vamos começar a brincar com a torcida do Guarani e começar a fazer piadinha no ar. A folha de pagamentos mensal do Guarani na Série C está planejada para um valor mensal entre 800 a 1 milhão, dependendo daquilo que vai ser necessário aí com o campeonato em andamento. Que 800 mil pelo campeonato inteiro? Mas nem o Paulista de Jundiaí tem uma folha tão baixa. E aqui pelo chat, Eduardo José, o Brasil escapou de levar outro 7-1 ontem. Carlos Fernandes, o técnico da seleção, um bom nome seria o Jesus, Jorge Jesus. Diz aqui o Tair Lebrão. Boa noite, equipe. JP pra lá, JP pra cá. Vai buscar o lateral do Santos, Sherman. Franco não marca. Diz aqui o ouvinte João Rodrigues de Lima. Esse programa tá parecendo a escolinha do professor Raimundo. Socorro! Abraço para você, muito obrigado pela participação. Aliás, obrigado a todos que participaram do nosso sorteio de hoje. Atenção! Todos que preencheram o formulário estão concorrendo. Ganhadores, participantes agora estarão concorrendo e nós teremos um ganhador. São 4 ingressos. Atenção. Atenção para o ganhador ou a ganhadora. Elisabela Santana Rodrigues. Elisabela Santana Rodrigues. Elisabela Bela com 2 L's, hein? Parabéns! Telefone 19, o código de área. E o telefone 99802 e os 4 números que eu não vou divulgar. A Isabela Santana Rodrigues ganhou um par de ingressos. São 4 ingressos, então 2 ingressos, não 4, né? Corrigindo, então é par de ingressos, 2 ingressos para o Ethan Wild, mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Elisabela Santana Rodrigues, você tem 3 dias úteis. Hoje é quarta, quinta, sexta e segunda, das 9 até 1 da tarde, das 14h30 às 17h30. Nos 3 dias, o mesmo horário para você retirar, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos. Só um ganha, mas a única maneira que você tem de ganhar, né, de saber se vai ganhar ou não, é participando. Muito obrigado a todos pela participação no programa de hoje. E agora na lata. Responde na lata. Atenção, respondendo às perguntas de hoje preparadas pela produção. Na sua opinião,
depois do 7-1, a derrota de ontem para a Argentina, 4-1, foi a maior humilhação da seleção na história. Começo com você, Tigrão. O que você achou aí? Foi a maior humilhação? Foi a segunda maior humilhação? Ou teve uma outra humilhação que você pode colocar? Pelas circunstâncias em que ela aconteceu e pelo que poderia ter acontecido, pela grande superioridade da Argentina, foi sim. Foi sim. E olha, se a gente descer a detalhes, talvez ela seja ainda maior. E digo mais, nunca na história da Copa do Mundo e das eliminatórias o Brasil sofreu 4 gols. Então, é um senhor vexame. É isso aí, 60 anos que o Brasil não tomava 3 ou mais gols, né? 60 anos atrás tomou 3 do Chile nas eliminatórias. Não em Copa do Mundo, somente eliminatórias. E você, CH, qual é a sua reflexão aí sobre o tema? Foi seguramente o maior vexame depois do 7-1. Eu sigo com você, CH. Fim da linha para Dorival Júnior? Qual o conceito da passagem do treinador pela seleção até o momento? Bom, regular, ruim, péssimo ou desastroso? Se eu fosse o presidente da CBF, ele nem teria dirigido o time, nem contra a Colômbia. Já tinha... Aliás, desde o ano passado, na Copa América, quando ele ficou um mês treinando o time, todo mundo viu o que aconteceu. Não mornou com a seleção, gosto muito do Dorival. E o trabalho dele, o conceito, ruim. E para você, Tigrão, a sua reflexão sobre o tema? Fim de linha e conceito péssimo. Vamos lá, Tigrão, eu continuo com você. Com Neymar Júnior em campo, você acha que a humilhação de ontem seria menor? Com essa forma que ele tá, não. Seria muito diferente. Ao invés de 4, provavelmente o Brasil teria tomado 6. Só lembrando, né, que a Argentina não tinha também o Messi, né? Não dá tempo, né, Batista? Não dá tempo de debater, mas saiu aí uma teoria da conspiração de que ele teria pulado fora para se consagrar pela ausência. Depois do que eu vi ontem, eu começo a achar que não é só teoria da conspiração. E você, CH, qual é a sua reflexão aí sobre o tema? Olha, o Neymar é um jogador imaginário de todos nós. A gente deseja muito que ele volte para a seleção brasileira, mas esse jogador não existe mais. Então, eu já não tenho essa esperança. Eu torço muito para que dê certo, que ele se recupere, mas a grande verdade é que nos últimos 5 anos ele não conseguiu fazer 30 partidas nos seus clubes, não é? Fora o tempo inativo. Então, Batista, seria a mesma coisa, porque ele não está mais no mesmo nível, principalmente no aspecto físico. E veja, todo mundo culpando o Dorival. E claro que o Dorival Júnior tem culpa. Aliás, covardia feita com o menino Endrick ontem. Quando ele percebeu, né, que a situação estava complicada, e aí ele colocou o Endrick. Para talvez, né, colocar aí para os críticos. Tá vendo? Tá pedindo o Endrick, tá aí. Vai lá, resolve. Pô, isso é covardia, caramba. Então o Dorival tem culpa. Agora, as grandes estrelas, entre aspas também, da seleção brasileira, ninguém conseguiu luzir absolutamente nada e também são os grandes culpados. Estou falando do Vini Júnior, do Rodrigo, enfim, jogadores que a gente espera que desse muito mais do que efetivamente estão dando para a seleção brasileira. Abraço para o CH e também para o Tigrão. Amanhã tem mais às 5 da tarde aqui na Rádio Bandeirantes. Na sequência vem aí Esporte em Debate Nacional. Tchau! Agora, Esporte em Debate.